É. Porque agora que a gente tá pensando em adotar um gato, a gente ainda não adotou um gato. O gato tá lá no local que é um... Como é que chama aquilo ali? É uma casa abandonada que tem formando uma colônia de Né, gatos. colônia de gatos. E a gente tá com a intenção de adotar um. E, tipo, a gente já tá vendo todas as coisas, por exemplo, a caixa de areia, a gente já tá vendo, né, com as outras coisas de... Enriquecimento ambiental pra ele não ficar ansioso, a bolsinha pra transportar ele. transportar, exatamente. É. A gente tá tendo toda essa visão mais madura, de tipo, beleza, vamos ter um animal, mais responsabilidade, né? Porque na nossa infância a gente não tinha, não foi foram nossos pais, né, que entenderam, então a gente teve aquela experiência lá. Mas eu acho legal que, tipo, tanto eu quanto você, a gente já tem essa noção que isso é uma coisa necessária, e eu acho que também se deve muito à difusão de informação. Porque as pessoas acabam comentando mais hoje sobre bons cuidados, mau cuidado, o que é que deveria ser feito, o que é que não deveria, o que é realmente saudável pro bicho, o que é que não é. E, tipo assim, por mais que exista um nível de informação que chega a ser chato em alguns momentos, que às vezes tem só, sei lá, tipo um bichinho existindo e tem alguém sempre nos comentários, né, brigando, fazendo alguma coisa. Mas, na verdade, eu acho que 80% do que é difundido são boas informações, assim, que faz sentido, né, em relação a cuidados e coisas que, às vezes, a gente não fazia ideia. Tipo, por exemplo, eu achava, porque por causa dos desenhos de todas as coisas, que gatos bebiam leite. Porque o Tom e Jerry, né, bebia leite, tinha outros desenhos de gato que o gato adorava leite, aquela coisa, aí você pensa, pô, dar leite pro gato deve ser uma coisa boa, e não é. Quando me falaram assim, eu lembro que, sabe quando alguém te dá uma informação e, tipo, na minha cabeça fazia tanto sentido que eu achei que a pessoa tava me zoando, porque, tipo... E a pessoa, não, porque não pode... tipo... Aí até entender que fazia todo sentido, que, pô, é leite de vaca, não é que... Não é leite de gata. E aí, tipo, isso fugiu da minha cabeça, assim, de uma maneira inimaginável, assim. Tanto quanto outras coisas. Acho que tem outros estereótipos desse tipo, né? Que é meio que implantado de alguma maneira assim, né? A gente acaba vendo e pensa que é realidade, e depois você vai ver, tipo, não tinha nada a ver, né? Na verdade, é até nocível pro bichinho. Tipo, aquilo lá de cachorro tem que comer osso. Sim. Tipo, não é legal falando todo tipo de osso pra cachorro. Tipo, osso de frango, que é um osso fino, e aí pode engaixar na garganta e ele morrer. Então é uma coisa que muita gente faz. Eu não tenho nem noção que não pode fazer. Então, que pelo menos na época que eu criei cachorro, apesar dele ter morrido, mas eu aprendi muita coisa que não podia fazer. E não foi, eu não tive culpa. Não, eu sei a história e realmente foi um acidente. E um acidente que nem envolveu. Não foi um movimento seu. Não teve movimento, foi bem traumático, não foi falta de cuidado. Mas enfim, eu aprendi muita coisa sobre cuidado canino, e agora com o gato eu sinto que eu ainda vou ter mais responsabilidade. E quando eu tô mais velha, na época do cachorro, eu ainda tava ali no começo da adolescência e tal. Mas ainda assim, eu ia atrás de informações de adestramento canino também. Na época eu assistia o César Millan com minha mãe, e a gente aprendia muita coisa pra poder ensinar ele, educar. Ele era muito educado, era o cachorro mais educado que você poderia ter conhecido na sua vida. Imagina. Sério, era o Lorde. E agora a gente tá prestes a ter um gato. Eu acho que... Não sei se só eu que tô fora, mas eu vejo muito as informações, e eu vejo, né, também as pessoas tendo os bichinhos. Mas, tipo, eu acho que um ponto que acaba sendo importante de se levar em consideração é que você ter um pet na vida adulta é um custo. Tipo assim, se você quer dar uma boa vida pro pet, quer ser responsável, quer cumprir todas as diretrizes ali adequadas para dar uma boa vida pro bichinho, você tem que desembolsar uma grana, porque veterinário, uma coisa que custa, esses brinquedos, esse enriquecimento. Eu não sabia que existia esse termo, eu já sabia o que era, né? Você deixar ali um ambiente preparado, mas eu sabia que nesse termo enriquecer o ambiente do gato, todas as coisas que vai fazer. A ração, né? Enfim, tudo que você vai coisar. É um custo ali, né? Tipo, sei lá, é uma coisa que eu acho interessante se pensar a respeito, porque eu acho que ainda deve existir muitas pessoas que encaram o fato de ter um pet como uma coisa, tipo, vou ali, achei um na rua, vou pegar e adotar. E, tipo, a gente se deparou com diversas, ao longo desses nossos 2 anos e pouco de relacionamento, tanto nas nossas saídas, que algum pet encantou a gente de uma maneira inimaginável. E, tipo, a gente ficou muito tentado a levar o bichinho, só que, tipo assim, a gente realmente não tinha estrutura. Realmente era aquela questão, tipo, tanto, né, nossos pais não tinham condições ali, né, na casa pra poder aceitar, não queriam, na verdade.
E, tipo, também questão dos custos, das coisas, tudo mais, né? E não que necessariamente agora, né? A gente tem condições de fazer o processo ali, mas estamos ainda nos virando para poder fazer a coisa acontecer pela nossa vontade de ter, né? Mas é bom pensar isso porque, de certa forma, eu acho que isso que acaba deixando a coisa muito adulta, sabe? Porque você tá assumindo um mini BOzinho. Vamos excluir agora toda a parte de tudo que o pet traz de maravilhoso, mas basicamente, se até agora na sua vida você só lidava com seus bagulhos, e nem todos os seus bagulhos, porque seus pais resolvem as paradas pra você, agora você tá arrumando uma parada ali que é tipo, não é um celular que você pode deixar em qualquer lugar, você só bota pra carregar, tudo que você tem que fazer no celular é botar pra carregar e tudo mais. Não é uma plantinha, apesar de plantas exigirem cuidado, a planta também, você deixa ela lá, você solta, tá? O bicho, ele tá existindo ali, sabe? Ele faz coisas, ele, igual você, ele come, ele caga, ele mija, ele fica estressado, ele fica triste, ele fica feliz, ele destrói coisas. Então, assim, é realmente uma coisa, uma experiência. Se a pessoa quer fazer certo, é uma coisa muito adulta. Você tá, tipo assim, realmente pegando uma parada ali agora, tipo assim, eu vou assumir esse BO aqui, vou lidar com ele, tipo, por alguns anos, sabe? É uma parada, sabe? Eu acho que seria o passo mais próximo de você ter um filho. Assim, eu acho que... Eu considero filho. É um filho. É isso. Todos os cuidados que a gente vai precisar ter com ele. Tipo, eu já tô aqui pensando. Tudo que a gente vai ter que fazer pra ele ficar confortável, os momentos que a gente vai sair, como a gente vai fazer pra transportar ele, com quem deixar, momentos que a gente precisa se ausentar por mais tempo. Então eu já tô pensando em tudo pro bem-estar dele. Principalmente a gente que, porque uma coisa é, se a gente estivesse agora se mudando pra morar juntos e nosso planejamento fosse, né? Tamo aí, tipo, mas não. A gente tem esse sonho do nomadismo, de estar mudando, de ir para lugares. Então, assim, de certa forma, isso acaba acarretando com que nossos planos, nosso trabalho tenha que surtir muitos frutos para que a gente possa tanto dar essa boa vida pro gato que a gente quer dar, quanto para ter dinheiro para resolver esses BOs a mais que esse estilo de vida acarreta, né? Tipo, para conseguir dar conforto a ele mesmo nesse estilo de vida. Tipo, acho que é mais uma coisa que acaba motivando a gente a trabalhar bastante. A realmente batalhar para dar uma boa vida pro nosso gato. Com certeza. Então, quando eu me sinto desmotivada agora, eu penso, poxa, mas eu preciso trabalhar para dar uma vida confortável para Cheetos. Eu preciso me esforçar porque Cheetos depende de mim. Exatamente. Então, isso me dá um propósito. Não é mais só sobre você. Realmente, agora tem uma vidinha. E eu confesso que, tipo assim, a minha cabeça com esse processo não foi um processo 100% racional. Foi um processo assim, de tipo... eu vi a oportunidade, me encantei e falei, ok, a gente tá trabalhando bastante, a gente tá, né, construindo algo. Então eu vi que, tipo, caramba, a gente, beleza, a gente consegue bancar. Como eu já tô disposto a trabalhar, tô disposto a fazer as coisas, eu sinto que a gente consegue. Mas eu sinto que ainda tá naquela zona, assim, de que, tipo, eu não estou pensando muito nos BOs que resolveremos, tipo assim, nesse sentido de agora temos ele, e tem muitas outras coisas pra gente resolver agora que temos ele, outros planos têm que ser ajustados. Assim, minha cabeça tá basicamente em, ok, eu vou trabalhar e fazer muito dinheiro pra que, tipo, eu consiga ter a solução mais prática, tipo, pra esses outros paradas. Vamos supor, sei lá, uma viagem de trabalho que a gente precisa fazer, a gente ter condições de pagar um hotelzinho pra Cheetos, ou então ter conforto pra poder levar ele, tipo, de uma maneira saudável e tudo mais. Então, assim, minha cabeça está totalmente focada. Ok, faço dinheiro suficiente pra que isso não seja um grande problema. E, realmente, isso é uma questão, acho que, inclusive, interessante de falar, né, sobre como ter um pet de uma maneira confortável acaba sendo uma parada que ele não é pra qualquer um, né? Assim, no sentido de os custos, eles, sei lá, não deixam um pet tão acessível. A minha experiência com o meu cachorrinho que eu tive,
Foi assim, realmente tudo muito caro. Claro que eu era adolescente, na época eu não trabalhava, era meu pai que pagava tudo, mas eu lembro que era um Deus nos acuda. Quando ele ficava doente, porque eu não tinha SUS, então assim, não tinha muito a quem recorrer, era particular e pronto, nas emergências, medicamentos também, alguns são muito mais caros do que medicamentos para humano e tal. Mas é aquilo, né? É uma coisa que eu tô disposta a bancar pelo bem-estar do bichinho. E vai ser uma adoção diferente, né? A gente não vai estar ali no abrigo, onde a gente vai pegar um bichinho que a gente já tem uma garantia que ele está saudável, né? Enfim, já fez exames, que ele já tá castrado, vacinado. Não, a gente vai ter que correr atrás de toda essa questão. Eu também tive a experiência de cuidar de um gatinho no período de... Caramba, quando ele ficou doente. Nossa, foi uma experiência assim... eu lembro que a gente na época tinha o valor, se não me engano, foi para ele precisava fazer uma intervenção mais avançada. A gente não tinha dinheiro para essa intervenção avançada, que envolveria um processo de internação e tudo mais. Então o veterinário ofereceu pra gente fazer, ficaria dentro do orçamento, uma desobstrução e ele ficaria um dia lá, alguma coisa assim, por um valor, né? Mas ok, assim ele fez pra gente. E tipo, eu tirei falando pra ele, não dá realmente pra manter, você tem que cuidar. E o veterinário, ele até falou, não, porque ele não vai sobreviver se ficar, né, se for pra fora e tudo mais. Eu fiquei tipo, só que a gente realmente não tinha dinheiro, a gente tentou oferecer alguma coisa pra ver se você via lá, mas não tinha como. A gente acabou tendo que ter um cuidado ali com ele, tipo assim, era coisa de dar 3 remédios por dia, forçar ele a comer, botava, exprimia comida na seringa, botava na boca, assim, tal. Teve uns momentos que eu levava ele pra se exercitar, eu botava ele, assim, em algum lugar, né, na escada pra ele fazer força com as patinhas, porque ele já não queria mais comer, já não tinha energia, ele tinha se entregado. Foi uma experiência, sabe, ficar forçando ele ali a se movimentar. E deu tudo certo. Tipo, ele retomou a força e, enfim, continua saudável até hoje. Mas, assim, foi uma barra. E, tipo, justamente por essa questão que você falou, a questão de você não ter, sabe, dinheiro ali e tal, você acaba não tendo como cuidar do bichinho ali, pagar os médicos, as coisas que são necessárias pra ele. Então, caramba, é realmente, sei lá, é uma coisa que eu não sei, eu não tenho conclusões sobre, eu só tenho questionamentos e, caramba. Isso foi algo que me prendeu, inclusive, né, até agora, pra não ter um bichinho, pela questão financeira, enfim, sempre tudo muito desestruturado, namorando com os meus pais, então sempre pensava nisso. Eu lembrava dessa minha antiga experiência com o cachorrinho e eu ficava, poxa, ok, mas tem todo um custo ali financeiro, né, porque não é só pegar um bichinho e colocar dentro de casa. Eu tenho uma responsabilidade com ele, então não vou simplesmente deixar ele morrer. Enfim, vou ter que fazer o que é possível. Então, isso me amedrontou por muitos anos, pra voltar a criar um bichinho. Tanto que eu não crio um bichinho há 10 anos. Tem 10 anos que meu bichinho faleceu. 11 anos. Sim, há 11 anos atrás, e desde então eu não criei mais nada. Mas eu tô disposta agora a romper com esse ciclo e lidar com isso. Enfim, né? Faremos o que for possível, puxar. Torcer pra ele estar bem e vir, né? Pra não ter coisas muito graves. Nossa, eu torço mesmo que ele não venha com alguma daquelas doenças raras que só 1 a cada 10 zilhões de gatos tem. E aí você, nossa, eu torço pra que ele esteja saudável. É isso. Mas assim, e vocês que acompanharam aqui nossa conversa e que já tem bichinhos, tem algum conselho pra esses futuros novos pais de pet? E conta também essa história com o bichinho, a gente vai adorar ler e saber mais da experiência que vocês tiveram e, enfim, acrescenta alguma coisa aí pra nossa conversa, deixa aí nos comentários. E a gente, inclusive, fica a recomendação aqui, se você tá gostando desse papo, vai ver um vídeo inteiro que tem a gente mostrando o processo de adoção do nosso gatinho e levando ele pra casa, as coisas que a gente comprou, então, enfim, vai conferir aí no canal. Ou termina esse resenha viajante, vai lá e volta, enfim, como você preferir.